Bom dia, gente, tudo bem? Então, nesse vídeo eu quero falar sobre o tarô Cosmovision. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre ele, introduzindo esse tarô. E hoje eu quero falar sobre a primeira carta. Eu já falei sobre um pouco a primeira carta, que é a carta da morte, né, no vídeo de introdução, mas eu queria voltar nesse ponto aqui. Quando a gente pensa no tarô de Rider-Waite, a carta número zero, né, a carta que do Big Bang, vamos dizer assim, da grande explosão, do início da jornada, né, é a carta do louco. Que é uma carta que nos remete à infância, a uma certa inocência, ingenuidade, a uma certa coragem, né, de iniciar uma nova jornada, que faz sentido, né, ser representado na figura do louco. No caso do Cosmovision, que é um tarô que vai falar sobre a vida após a morte, né, e sobre essa jornada de transformação da alma nessa passagem até a próxima vida, vamos dizer assim, as cartas elas vão trazer outras ideias que também dialogam com o tarô de Marcelle de Rider-Waite, mas que nos fazem pensar em outras questões também. Por exemplo, a carta número zero, como eu disse, é a carta da morte. No tarô de Rider-Waite, a carta da morte é a carta de número 13, que é essa daqui. Que é uma carta que fala sobre transformação, né? Não fala sobre morte, eu vou morrer, que eu tirei essa carta. Né? Não, fala sobre transformação. Olha, tem mudanças na nossa vida que fazem parte do processo. E é assim, né? Parte da nossa maturidade tem a ver com lidar com essas transformações. E a carta da morte é uma carta que eu entendo que provoque medo nas pessoas. Justamente por isso, né? É uma figura, é um cavaleiro, né? Aquela figura da morte da época da peste bubônica, né? Então é um cavaleiro que é um esqueleto e sai devastando por tudo que passa. A gente tenta negociar, mas não tem negócio com a morte. A morte, ela faz parte da vida, né? Ela é uma coisa natural. Os significados que a gente atribui à morte são culturais, são sociais, né? Agora a morte, ela é um fato, né? A gente vai passar por isso, né, na nossa vida de uma maneira é, simbólica, no sentido de a gente morre um pouco para se tornar algo novo, né, mas no sentido literal mesmo de morrer. Né, a gente vai morrer, nós somos carne nesse mundo e a nossa história uma hora ela acaba mesmo, né? Agora, quando a gente fala da carta número zero, do Cosmovision, é aquela carta, de novo, de início de jornada. Então, tem uma mão, né, uma mão esquelética, linda, uma mão que até tem um certo poder, né, e ela meio que segura nessa mão, né, venha comigo nessa jornada. E a gente entra aí num túnel, né, num buraco de minhoca, com essa mão, nessa jornada da vida após a morte. E é uma mão que nos dá medo, porque a gente tem medo do desconhecido, né? Eu, particularmente, não gosto de ir para lugares que eu não conheço, de ir para eventos que eu não sei o que vai acontecer. Eu gosto de estar preparado. A gente está sempre preparado? Não, né? Mas a gente sente o medo, né, desse desconhecido. E a carta, assim como o louco, ele tá na beira de um penhasco e ele tá ali correndo riscos na sua jornada, segurar nessa mão da morte e seguir com ela nessa jornada, ela também é uma ação de risco. A gente está arriscando a nossa vida nessa fase. Nós estamos deixando um monte de coisa para trás, coisas que são importantes para a gente, para passar por um processo de transformação. Então, eu sinto muito isso dessa carta, né? Um convite ao desprendimento,
um convite a morrer um pouco em vida, para que a gente consiga iniciar uma nova história, um novo processo, para que a gente consiga se desenvolver, né? E não ficar carregando. O louco, ele não carrega uma mala gigante de rodinhas, né? O louco, ele carrega uma trouxinha pequena, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, aquilo que é básico, aquilo que é essencial. E a carta da morte vai falar sobre isso, né? A gente acumula, 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 mas no final, quando a gente morre, a gente não leva aquilo que a gente acumulou. A gente não leva dinheiro, a gente não leva beleza, a gente não leva os nossos certificados, as nossas conquistas, os nossos prêmios, né? O que nós levamos, se existe vida após a morte, o que nós levamos nessa vida após a morte é a nossa alma, é a nossa essência, é aquilo que a gente realmente é, e não as camadas e camadas de cultura e de sociedade que a gente vai construindo, né, ao longo da nossa vida. Então, a carta da morte, para mim, ela fala também um pouco de morrer, no sentido não literal, apesar que todos nós iremos, mas no sentido de, às vezes, é necessário morrer um pouco para começar algo novo. E isso faz parte da nossa vida, da nossa jornada, né? E um convite a essa transformação. Quer vir comigo nessa transformação? Se não quiser, é só não segurar nessa mão, você fica onde você tá. Mas se você quiser, pega nessa mão e vem comigo nessa nova história, nessa nova viagem, nesse novo começo. Então, a morte não como um fim em si mesmo, mas a morte como um novo início. E nesse sentido, eu já não sinto mais tanto medo da morte, né? Eu tenho medo de como a gente morre, mas da morte em si, ou acabou, vazio, ou a gente começa algo novo. Então pega nessa mão e vamos comigo, né, nessa jornada pelo tarô do Cosmovision. Era sobre isso que eu queria falar hoje. E no próximo vídeo a gente fala então da carta número 1, que é relativa à carta do mar, tá bom? Beijos e até a próxima.